Bora. Bora, 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 bora. Chegar aqui o negocinho. Botar o negocinho. Botar, apertar. Foi! Queridos e queridas colegas de trabalho, vamos trabalhar, hein? Capítulo 1 do maldito livro de vocês, Mundo da Guerra Fria. Ó céus! Aí ela vem pra cá, se ela apareceu ali, eu vou matar ela. Eu juro que eu vou matar ela. Eu tô filmando ali, 12 crianças. Mundo da Guerra Fria. Na verdade, isso é uma redução da redução da redução. Eu dei uma enxugada no texto. Nas 3 últimas décadas do século XIX, as potências industriais, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Bélgica e Holanda, dominavam o mundo e lançaram-se à conquista de suas colônias. Esse processo é mediado por uma forma de relação que nós chamamos de imperialismo ou neocolonialismo. Eles partiram para a Ásia e África. Beleza. Realizou-se uma divisão econômica e política do mundo. Essa divisão se baseava na disputa por matérias-primas e mercados, também por fontes de energia, resultando em partilha de territórios, uma partilha desigual, uma partilha desproporcional, onde alguns tinham colônias e outros não tinham. Logicamente que aqueles que não tinham, que precisavam delas, iam buscar essas colônias de alguma forma. Beleza. Itália, Alemanha e Japão, de industrialização tardia, custaram a estabelecer um Estado Nacional, custaram a desencadear sua Revolução Industrial, somente na segunda metade do século XIX, participaram muito tardiamente dessa partilha. Ok? O processo de formação do Estado Nacional, tardio também. Isso levou a um acirramento das disputas entre as potências. Ficou bem especificado na Primeira Guerra Mundial. Legal. Beleza. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vai. Essas disputas que redundaram na Primeira Guerra Mundial levaram o mundo a um caos, porque a Primeira Guerra Mundial não resolveu todos os problemas. Não resolveu. Ela só adiou. Por quê? Porque os caras realizaram uma primeira Revolução Industrial, realizaram uma segunda Revolução Industrial, eles continuaram precisando de mercados, matérias-primas e fonte de energia. Essa partilha não se deu de forma igual. Alguns ficaram com muito, outros ficaram com pouco, outros ficaram com nenhum. Em outubro de 1917, durante a Segunda Guerra Mundial, ou durante a Primeira Guerra Mundial, eclode outro acontecimento marcante. Socialistas russos tomam o poder e implantam um novo sistema de propriedade, gerenciamento do Estado, modificando formas de produção e de comercialização de mercadorias e redefinindo as relações de poder, além de redefinir também as relações de trabalho dentro do espaço. Em 1922, veja, 17, eles implementaram lá no seu território a Revolução Socialista. Em 22 eles consolidaram, porque tudo começou em 1905. De 1905 a 1922 foi o processo de eclosão. Oi, acorda aí. Foi a eclosão, foi a discussão, foi golpe para cá, golpe para lá, bolchevique, menchevique, até a consolidação e a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essa instalação constitui-se na primeira grande quebra, primeira grande ruptura com o capitalismo e uma ameaça à sua supremacia, não hegemonia. Fortalecimento dos ideais socialistas pelo mundo, porque assim que o sistema se consolidou na União Soviética, percebeu-se que esse sistema era possível de ser implantado nos mais diversos lugares do mundo, cada um ao seu jeito. Embora a consolidação na Rússia tenha levado aqueles que acreditavam no socialismo
a achar que era possível adotar uma fórmula para todos, quando na verdade o pensamento, a ideologia e a forma de instalação de um sistema, ele tem que obedecer às propriedades de cada espaço. Não pode ser x2 mais b mais c vai ser igual a zero, porque não é uma equação matemática. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo fica dividido em áreas de influência. A ordem mundial pós-Primeira Guerra realizou uma redefinição do mapa do mundo, desintegrando grandes impérios, o austro-húngaro, o otomano e o russo. Os Estados Unidos se fortaleceram no contexto e se firmaram como uma grande potência econômica mundial. E a Europa, após a Segunda Guerra, estava em crise, estava destruída, estava toda quebrada, estava falida, necessitava de auxílio econômico, financeiro e militar americano. A Alemanha derrotada na guerra, não tinha o que fazer. Aceitar os termos do Tratado de Paz de Versalhes, que lhe impôs condições severas, pagamento de indenizações, confisco de investimentos, confisco de bens no exterior. Interessante, né? Confisco de investimentos e bens no exterior. Eles fazem isso até hoje. Veja o caso da Venezuela. O problema da Venezuela não é falta de dinheiro, não. A Venezuela tem dinheiro, mas o dinheiro venezuelano está congelado nos bancos internacionais. Aí ela não tem como comprar, não tem como pagar e não tem como abastecer. Aí acontece uma crise e os caras, ao invés de descongelar os créditos, eles querem enviar ajuda humanitária. Essa é a falsidade. Essa é a safadeza. Por exemplo, o furacão passou em Moçambique ou em Angola agora? Onde é que foi? Passou em Moçambique. Moçambique? Beleza. Cadê a ajuda humanitária americana? Cadê a ajuda humanitária brasileira? Cadê o soldado israelense para ir lá? Vai? Não vai. Por quê? Porque é uma ajuda humanitária política. Começa fiada purinha. Em 1933, reagindo a todos esses problemas, Hitler, elevado ao chanceler, suprimiu partidos de esquerda, suprimiu sindicatos, instaurou censura sobre meios de comunicação, rompeu com os termos do Tratado de Versalhes, restaurando inclusive forças armadas e preparando a Alemanha para a retomada dos territórios. Isso levou à Segunda Guerra Mundial. Após a reunificação alemã, contestou-se a ordem mundial e formou com a Itália e o Japão a aliança militar conhecida como Eixo. Beleza. Setembro de 39, a Alemanha invadiu a Polônia, a França e a Grã-Bretanha. França e Grã-Bretanha formaram uma aliança oposta ao Eixo, chamados aliados. Declararam guerra à Alemanha, iniciou-se a Segunda Guerra Mundial. França e Grã-Bretanha, mais Estados Unidos e União Soviética, se opuseram à Alemanha. Em 1943, a Itália assina um acordo de paz com os aliados, saindo tecnicamente vencedora da guerra. Em maio de 1945, o exército soviético invade Berlim. A Alemanha se rende condicionalmente, não tinha o que ela discutir, mas o Japão resistiu, embora sua derrota fosse inevitável. O problema é que a derrota do Japão, ela seria feita à custa de vidas humanas, infantaria. Ocupação de ilhas. Para evitar essa perda de vidas humanas, eles detonaram em 1945 2 artefatos atômicos sobre cidades como Hiroshima e Nagasaki. Isso foi uma demonstração de força. Força, crueldade e falta de humanidade. Porque a população civil foi quem mais sofreu. Se eles tivessem atacado a capital, ou o centro de comando, eu estou ouvindo um sonzinho e eu estou falando com você ao mesmo tempo. Acho que as coisas não combinam não, tá, gente? Quando eu estiver explicando, você desliga essa bagaça aí. Em agosto de 1945, eles lançaram 2 artefatos sobre Hiroshima e Nagasaki, pulverizaram esses 2 lugares. Os relatos sobre esses 2 lugares e a condição da eclosão dos artefatos é terrível. E aí o Japão se rendeu. Esse fato marca o fim da Segunda Guerra. Ocorre uma nova divisão política da Europa, expressando uma nova ordem mundial. A Europa fica sob influência de 2 potências,
Estados Unidos e União Soviética, dois sistemas econômicos, portanto o mundo bipolar está aqui caracterizado. Capitalismo a leste, socialismo a oeste. Eu falei na aula passada no fascismo. Vamos examinar os sinais que antecedem o fascismo? Só para fazer um paralelo com a realidade brasileira. Porque quando você não observa o fato histórico e acha que ele está se repetindo, você não percebe que está, na verdade, ocorrendo uma farsa. Em história, as coisas não se repetem. Você não pega um fato histórico, coloca no tubo de ensaio e repete esse fato histórico indefinidas vezes, como se fosse possível trabalhar com ciências humanas, como se trabalha com ciências físicas e biológicas. Não dá. São objetos de trabalho completamente diferentes. Nacionalismo exacerbado e xenofobia. Nacionalismo, exaltação da pátria, dos valores nacionais. Agora, a aversão ao estrangeiro é que é perigosa, porque ela coloca o estrangeiro como se ele fosse um inimigo. Invenção de inimigos como causa unificadora. Você, nacionalista, avesso aos estrangeiros, e usa um elemento qualquer como inimigo da pátria para centralizar e unificar o sentimento de nacionalidade. Um gesto covarde e perigoso. Supremacia militar e militarismo. A rapaziada começa a achar que a força militar tem que tutelar a sociedade. Supremacia dos militares. Segurança pública militarizada. Amigão, segurança do Estado militarizada. Segurança pública nem sempre ela é toda militarizada. Parte dela é civil. Tem que ser. Porque certas investigações são feitas por civis e não pela hierarquia militar. Certas investigações pedem uma flexibilidade que o civil tem e o militar não tem. E a obediência... Entendi. Pode? E a obediência a certas regras sociais. Religião e governo interligados, não deve haver essa associação. Obsessão compulsiva com relação à segurança nacional. A segurança nacional em primeiro lugar, o Estado-nação em primeiro lugar, muito perigoso. Proteção ao poder corporativo, as grandes empresas acabam sendo as grandes beneficiárias desse processo, porque elas não têm oposição ao seu avanço e à sua margem de lucro, em detrimento de, por exemplo, direitos trabalhistas. Leis e direitos trabalhistas que são suprimidos, são flexibilizados, muito cuidado com isso. Desdém para com a intelectualidade que faz oposição, a cultura que faz oposição e a arte que não se coadune com esse modo de pensar. Crime, castigo e punição. Obsessão. Não é que você tem que perdoar, mas nem tudo é crime, nem tudo merece castigo, nem tudo merece punição. Algumas coisas pedem uma correção. Tranquilo? Vamos falar agora do trabalho que eu tenho que passar para vocês. Pá! Atividade avaliativa valendo 5 pontos. Presta atenção. Não se agita. Atividade avaliativa valendo 5 pontos. Basicamente é o seguinte: vocês vão pegar os continentes da Terra. Vocês vão pegar os continentes da Terra. Para cada continente eu quero uma lista de países capitais. Tranquilo? Por exemplo, a África. Você vai pegar os países da África e suas capitais em ordem alfabética. Tem que ser feito em papel maço. A ordem é direta e crescente. O cabeçalho tem que estar na frente. E essas condições aqui, embaixo do cabeçalho. Faz o cabeçalho, pula 2 linhas, coloca isso aqui, aí você passa a fazer o trabalho. Rasura será computada como ponto negativo. Tranquilo? Um minutinho. Que dia é hoje? 21 ou 22? Nova Iguaçu, 22 de março de 2019. Ok. A aula foi sobre mundo interligado e geopolítica. Fala.
É.